Bom dia, gente. Bom dia, povo abençoado. O Senhor Jesus Cristo, como eu falei, está muito próximo. Deus está deixando aqui meu testemunho, né, gente? Está muito perto essa câmera aí, gente. Deixa eu mudar um pouco aqui. Eu falei que eu ia estar aí, né? Contando o meu testemunho de vida e falando aí o livramento que Deus me deu, né? O livramento que Deus me deu, que já foi passado na minha vida, o que eu já fui um dia, né? O que eu já fui um dia. Essa pessoa que você vê aqui hoje, não para minha honra, mas para a glória do Senhor. Eu tenho que fazer esse vídeo para vocês, né? Desse meu testemunho. Um cara que já foi muito olhado, né? Por questão da justiça, né? Essa minha pessoa, você vê aí, ele já foi traficante, tá? Já foi traficante, já fez assalto, né? E graças a Deus, só nunca fiz matar ninguém, tá? Mas também já cheguei, eu acho que se tira sangue, né? Já fez algo que não era do agrado de Deus. Mas como todo dia eu peço perdão a Deus por tudo aquilo de errado que eu já fiz um dia. Eu sempre peço perdão ao Pai, tá? Então o que acontece? Eu falei para vocês que eu tenho que contar meu testemunho de vida, tá? Então, para eu contar o meu testemunho, para a minha pessoa contar aí o testemunho de vida, eu tenho que começar tudo do começo, que eu ainda me lembro tudo como aconteceu. Porque quem passou foi eu, né? Então, eu sei de tudo que foi acontecido já em minha vida, mas para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui para contar para vocês o que muitos não conseguiu no meu tempo, da minha época, não conseguiu a contar, né? Bom, gente, meu testemunho de vida é sério, né? É sério. Só quem sabe é eu, né? Que se passou comigo. Mas, como eu falei, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, estou aqui conversando com vocês. Um vídeo que com certeza vai demorar um pouco, né? Como eu já tenho falo aqui na nossa rádio Isabela FM, eu tenho que dividir em 3, 4 partes. Então vou estar falando para vocês conforme que eu perceber que está passando muito tempo, aí eu vou ter que diminuir, né? E vou fazer outra parte, tá bom? Primeiro, eu quero agradecer já a todos vocês que estão aí, né? Ligadinho aí nesse vídeo, assistindo esse vídeo, né? Então vamos lá. Vamos para o meu testemunho de vida. Meu nome é Lindomar, nasci 27 de junho de 1981, 27 de janeiro. Criado com vó, recebi muito carinho, porque a minha mãe, ela tinha um problema, né? Um problema que nem a gente fala lá na Bahia, resguardo quebrado, quem é da Bahia, ou muitas vezes você também deve saber o que quer dizer esse resguardo quebrado, né?
É o que minha avó dizia pra gente, né? Então minha mãe tinha problema de mente, tá? Tinha problema de mente. Fui criado com vó, minha avó me pegou depois de 7 meses nasci, para dar conta da minha pessoa. Um rapaz que sempre a família procurou jeito de dar, em questão, né, de gente humilde, gente fraca, eu quero dizer, em dinheiro. Sempre procurou me dar o melhor para mim. Que nem eu falei, criado com vó. Minha avó me pegou para me criar com 7 meses de nascido, né? E o que acontece? Tenho minha tia Leide, né? Ainda tenho muita gente aí na terra, graças a meu bom Deus. Minha tia Leide, eu só agradeço a minha tia, tá? Minha tia Sil, vai ser demorado, tá, gente? Eu tô pegando isso aí do começo, né? O que eu me lembro. Minha tia Sil, que quando minha avó comecei a estudar, que minha avó me colocou na escola para me estudar. Minha tia Sil trabalhava demais na cidade, até hoje ela mora na cidade de Itabuna, Bahia, tá? Então, ela mandava, né? Mandava naquela época, né? Tinha os classificadores, aqueles de alcinha, tá? Aqueles de alcinha. Você levar, eu não me esqueço, você levar seus caderninhos, porque tem muitos aí, tá? Que chegava a levar suas coisas da escola, caderno, lápis, em sacolinha, né? Em sacolinha de mercado, aquela sacolinha de arroz. Vocês que dos anos 80, né? Dos anos 80 ou até mesmo 90, eu sou de 81, né? Você que é mais dessa minha idade, né? Hoje eu tô com 43, né? Então minha tia Sil, né? Minha tia Sil sempre ela não deixou faltar minhas mochilas, depois de mochila, né? Não deixou faltar nada das minhas escolas, que antes era tudo desenho, né? Quando a gente começa tudo, tá? Mas entre aspas, eu não vou botar tudo em detalhe porque é muita coisa, mas vamos lá. Minha tia Sil nunca deixou também eu ficar à toa de tudo, à toa que eu digo, sem ter, muitas vezes eu estava em casa e sem ter com que estudar, com que pintar, fazer o trabalho de escola. Graças a meu bom Deus, eu tenho que agradecer bastante, tá? Pra minha tia Sil, eu agradeço sempre, tá? Mas aí vocês vão vendo o que aconteceu já na minha vida, tá? Foi passando o tempo, tá? Eu fui crescendo, tá? Crescendo. Com isso, não que minha família nunca me indicou para fazer essas coisas de errado, tá? Minha família sempre foi umas pessoas trabalhadeiras, sempre dedicada no trabalho. Fiz muitas coisas erradas, tá? Fui crescendo, começando a fazer errado, tá? Pela família, começando a fazer errado pela família. Então, esse testemunho serve até para você que está assistindo, que tem filho, tá? O testemunho é o meu, mas vai servir também para você que tem seu filho, né? Vamos tentar aí, vamos cada dia mais, tá vendo o que é que eles fazem, tá? Comecei
Minha tia Leide, ela, quantas vezes ela não podia ir até a casa de Dona Morena, aí pedia para minha pessoa. Olha a confiança que minha tia me dava. Para ir até a casa de Dona Morena. Eu nem sei se Dona Morena, mas espero que esteja viva ainda, né? Comecei a ir pegar algum dinheiro que minha tia mandava, né? Minha tia mandava. Então eu ia na casa de Dona Morena da cidade de Itapitanga, onde eu nasci, me criei e morei ali há muito tempo, né? Então a minha tia Leide pedia para eu poder ir buscar algum dinheiro na casa da Dona Morena, minha tia sempre trabalhou lá, né? Eu ia buscar o dinheiro, no caso, eu ia, mas olha o que acontece. Torno a repetir para vocês. Minha família humilde e trabalhadeira nunca me ensinou a fazer nada de errado. Mas fui crescendo, já fui mentindo. Tá? Mentindo. Muitas vezes eu ia lá para casa de Dona Morena falar com ela à noite, tá? Por causa de que aí o povo fala, as amizades não fazem as coisas dessas não, mas você sabia que dependendo das amizades que você tem, você acaba fazendo algo errado. Não estou culpando ninguém, tá? Porque a atitude foi minha, tá? Meus parentes não me ensinou, minha mãe, que é minha avó, que eu chamo de mãe. Então, tá, vamos lá. Comecei pedindo dinheiro à Dona Morena com o nome da minha tia Leide. Tá? O nome da minha tia Leide. Como minha tia Leide, na época, ela sentia uma dor de cabeça demais. Tá? Ela sentia mal, né? Demais. Então ela mandava a minha pessoa, então eu ia, né? Costumei estar indo sempre na casa de uma morena, pedir o dinheiro em nome da minha tia, minha tia Leite. E com isso fui crescendo, então fui mudando. Comecei a andar em festas, em clubes, né, da cidade de Itapitanga. Quem bem conhece a Itapitanga sabe daquele clube. É um lugar, para quem não conhece, é um lugar de festa, danceteria. Comecei sim a fumar cigarro, né? Comecei a beber, né? Fumar um baseadinho, a maconha, né? E enfim, aprendi várias coisas de errado. Eu aprendi a fazer muitas coisas erradas, aí já comecei a fazer, já fazendo o que era através da minha tia, pegar o dinheiro que minha tia não mandava na casa de Dona Morena. Eu já comecei a fumar cigarros, que nem eu falei aqui. Enfim, comecei a fazer coisa que não devia. Quando minha família estava em casa, muitas vezes eu saía, eu sempre tive meu lugar. E minha mãe, eu pedi para ela que eu tinha que fazer um local para mim. Então eu tinha um quarto, já fui desse jeito. Menino novo, mas que a minha mente naquela época era para uma pessoa novo, de menor. Eu sempre queria estar no meu lugar, separado. Então acontecia as coisas ali e nós ia lá pra casa, uma maconha, né? Eu tinha de tudo na minha casa. Tá? Gostava de mexer também com rolo que eu falo,
é fazer negócio, troca, né? Você tem um aparelho de som, eu te dou aqui, tal, coisas assim. E pego tal coisa e tal coisa. Bom, vamos lá. Então, me lembro qual foi o meu primeiro roubo, né? Primeiro roubo. O primeiro roubo que eu fiz foi na loja de uma mulher com o nome de Alba. É mais conhecido como um 55, que é aquele roubo que não usa arma. Me lembro até como hoje, dia de hoje, como tudo aconteceu. Tem um amigo, tinha um amigo, aí eu digo um amigo, amizade que eu tinha. Aliás, gente, para ser sincero com vocês, eu ainda tenho essa amizade com esse moço até hoje. Não vou dar o nome dele aqui, tá? Mas desde criança a gente sempre foi coligado. Em tudo que fazia, a gente era coligado. Tudo errado, tá? A gente fez esse assalto lá na loja da Alba. Alba o nome dela. Nós passamos, né? De um terreno, de um supermercado próximo. Essa loja, gente, era loja de roupas caras, perfumes caros, só coisa cara. Tava chegando no mês de junho, a gente pensou, não, nós chegando no mês de junho, nós estamos sem dinheiro, nós temos que fazer uma fita. Era assim que nós falávamos na época. Nós fizemos, tá? Aí nós fizemos esse roubo, né? E aí tudo bem, vocês nem imaginam por onde a gente passou. Por dentro de um canal que tem dentro da cidade. Lá tinha um saco. Tinha um saco, tipo aquele saco que você treina de fazer boxe, que as pessoas treinam de fazer boxe, um saco vermelho. Lá tinha um saco desse jeito. Até que eu falei, olha, do mesmo jeito. É o que acontece. Enchemos esse saco, quanto mais a gente colocava as coisas dentro, mais ele cabia, tá? Mais ele queria, tá? Mas eu tô contando isso aqui que eu me arrependo de tudo que eu já fiz, tá? De errado. Eu me arrependo. E tem tanta coisa, gente. Agora nós estamos aí com 18 minutos e 17 segundos. Então a gente passamos ali, né? E dentro desse canal, e nós somos. Na onde ficou essas coisas, gente? Em minha casa, meu barraco, como eu conheço mais, nós chamamos na Bahia, meu barraco. E nisso, isso foi sua faixa. Estou dizendo para vocês que eu me lembro como se fosse hoje. Às 2 horas da manhã, às duas até umas 3, 4 horas da manhã a gente já estava em casa, né? Com esses produtos, tudo, perfume dos mais caros, que lá me lembro que lá era da Boticário, né? Da Boticário, vendia só perfume da Boticário lá. Então, na época, Boticário, gente, não é agora, tem muito tempo isso. Era coisa muito cara, tá? Era coisa muito cara. Hoje, praticamente, a gente tem perfume caro da Boticário, mas hoje nós podemos comprar aí perfume da Boticário e não acha que é tão caro, né? Mas lá tinha demais perfume da Boticário. Vocês querem saber de uma coisa? Eu e esse conhecido meu, dizer pra vocês,
o que tinha de perfume da Boticário, o que tinha de roupa de marca, a gente escolheu no escuro. Agora você vai entender como que a gente conseguia ver qual eram as roupas mais caras que tinha, só pelo um sinalzinho, né, que tinha no telhado. Nós podíamos ver aquela sombra lá para poder a gente estar escolhendo a roupa que levamos, né? Entendeu? E nisso nós foi. Chegou lá, nós dividimos tudo. Gente, nessa daí, fiquei três dias. 3 dias. As polícias passavam na rua, me via ali. Mas eu, cismado, porque eu cismava, eu fiquei cismado na época. Eu tinha um padrasto, o nome de João, seu João, chamava assim, né? Seu João. O seu João também era um homem trabalhador, tá? A minha mãe trabalhadeira, porque minha mãe tinha problema de mente, mas às vezes ela estava legal. Tinha o seu esposo, que era o seu João. Peguei essas coisas e falei, não vou deixar no meu barraco. Vou levar lá para casa de tia Nil, que é minha mãe. Faleceu há pouco tempo. Coloquei lá. O seu João, ele morava na roça, morava na roça, povo de roça. Mas quando foi num dia, isso foi num dia de uma sexta-feira ele chegou. E essas coisas que estavam lá na minha casa, eu tinha trago cá para casa dele, tá? Passei por dentro da manga, depois já com um outro dia depois, de noite, passei e levei pra lá. Só que eu não era de estar lá na casa deles, na casa da minha mãe, né? Não era de estar lá na casa da minha mãe. Então, eu comecei a frequentar lá direto. Cheguei e coloquei as coisas, olha só, o pensamento, debaixo da cama da minha mãe, da minha mãe Nil, que eu chamava ela de tia Nil, né? Então o seu João, ele viu muito eu rodando dentro de casa. Aí ele ficou, no sábado ele ficou sabendo desse roubo que teve no caso, né? Ele chegou e já ficou sabendo. O que acontece? Eu fazendo de conta que não sabia de nada, não podia usar os produtos, né? Por causa do cheiro, que era muito bom, os produtos, tá? Era perfume, era creme. E assim vai, gente. Foi por aí que eu já comecei o meu primeiro roubo na cidade de Itapitanga, Bahia. E daí foi de mal a pior. Tá? De mal a pior. Aí sim eu acabei indo preso, né? Acabei indo preso pela primeira vez na minha vida. Da forma que eu fui criado, por mais que eu estava errado, eu não pensava de acontecer uma coisa dessa. Mas minha mãe, que é minha avó, que eu chamo de mãe, minha avó Matilde, né? Minha mãe, ela tinha muito conhecimento, sabe, daquelas véias, aquelas véias mesmo que bate o pé numa coisa, só se... Hoje era de primeiro, que hoje em dia é diferente, né? Hoje em dia é diferente. De primeiro, batia o pé e dizia que ia tirar de lá, ela falou, não, você não vai ficar aqui não. Aí os homens vai e me prende, por quê? Voltei bem pra frente, né? Por que motivo esses homens, como que esses homens conseguiram me prender? O seu João, né, o padrasto da minha mãe, o meu padrasto, marido da minha mãe,
ele soube disso, como que ele trabalhou muito tempo, tá? Para esse povo lá dessa loja, ele já tinha trabalhado muito tempo para eles, então ele chegou aí. Você sabe que eu sei que era errado, né? É errado pegar as coisas dos outros, né? É errado. Mas você já viu aqueles velhos que encruza as pernas na porta da casa, põe a mão no queixo e fica só olhando para ver o que está acontecendo, para poder ir lá e denunciar a pessoa. Esse seu João era desse jeito. Aí, gente, acabei, a polícia me pegou. Na hora que eu tava lá, que eu fiquei sabendo, né? Eu fiquei sabendo porque a gente ainda tinha quem falava pra gente o que estava acontecendo. Então ele tomava umas pingas, ele falou em um barzinho, num botequinho lá, né? Que ele me escunhambava de tudo, né? Esse velho lá, o seu João, ele esse padrasto. Ele me xingava, ele fazia muita coisa, tá? Sobre minha pessoa. Então ele não gostava de mim, né? Aí o que acontece, gente? Com isso, ele foi lá na loja, ficou sabendo da loja. E as polícias rodando na cidade, tá? Rodando na cidade, mas não sabia quem foi. Me via, normal, tava normal, né? Então o que acontece? Quando a polícia parou lá na frente o nome da rua é Rua do Cemitério. O nome da rua, Rua Alfredo Ferreira, mais conhecida como a Rua do Cemitério. Aí que eu entrei para dentro de casa, o homem passou. Tá? Como eu estava dentro de casa, gente, ele não falou nada, os homens subiu, a polícia subiu. Ele saiu disfarçando porque eu estava dentro de casa, né? Eu estava dentro de casa. Ele saiu e desceu. A polícia tinha subido na rua. Ele desceu. Aí chegou e parou a polícia. Rapidinho a polícia veio na minha cola. Chegou lá dentro de casa quando eu fui. Que eu vi que a polícia estava indo pro lado de lá. E como eu fiquei sabendo, tá? Que o seu João ia parar a polícia para falar que ele tinha visto algo errado dentro da casa dele, né? Da casa da minha mãe. Eu já subi pela rua de cima, que tem um bairro que hoje em dia é um grande bairro, né? Era mata, era manga que a gente fala é pasto. Né? Eu fui lá para poder tirar aquelas coisas de lá, porque eu já estava sabendo que ele ia me denunciar. Então, no meu caso, se a polícia fosse lá e não achasse nada, eles iam ficar me procurando do mesmo jeito, não é isso? Mas o que acontece? Se não tivesse lá, ele não ia ter a prova, né, para poder estar me prendendo, né? Mas não teve jeito. Quando eu cheguei, eu saí para fora, ele já foi, falou comigo, na época era Pereira, era Tenente Pereira, hoje já deve estar com cargo bem maior. Chamou o Pereira ainda pediu a ele licença. Ele falou, tá lá debaixo da cama lá, falou com ele. Ele sentado na porta, de perna cruzada, né? E Pereira entrou e topou tudo lá, pegou e puxou pra fora, era a metade, porque eu já tinha dividido já com outro, no caso, o outro companheiro. Né? Acabei indo preso pela minha primeira vez, pelo 55. Né? Bom, e daí... E daí, gente, que... Olha só, eu tô falando isso tudo aqui pra vocês, meu testemunho de vida, mas lembrando pra vocês, veja bem o que Deus faz na vida do homem e da pessoa que dá crédito a ele, a palavra dele. Então, acabei ficando preso, mas, que nem eu disse, minha avó, não que ela me cobertava, tá? Porque
Muitas coisas que aconteciam ela não sabia, né? Eu acho que é que nem hoje, muitas vezes acontecem coisas que seu pai e sua mãe, se você está assistindo esse vídeo, não sabe. Né? Beleza, fui preso. 5-5. Primário, que nem dizem. Primário. Aí a minha mãe, né, a minha mãe Matilde, ela procurou a Dona Morena. Olha só, o que eu contei pra vocês já até aí, ela vai 30 minutos, né? Tô contando pra vocês o meu testemunho de vida, pra você que tá assistindo aí, né? É o meu testemunho de vida. Mas na época, se eu não me engano, isso aí já não tenho bem certeza, o Louro Davi já foi prefeito da cidade, é o marido da Dona Morena, né? O finado Louro Davi era vivo, mas como ele já foi prefeito da cidade, como minha família, minha tia Leide, minha mãe sempre estava com eles, né? Então com isso eu acabei saindo no mesmo dia, à tarde, mesmo dia, deixa eu ver. Não, gente, não. Eu passei mais uma semana lá. Eu achei que eu tava na minha mente que eu tinha passado um dia, não. Passei uma semana preso ainda. Aí a minha véia, né, Dona Matilde, ela me conseguiu me tirar de lá. Conseguiu me tirar de lá. Mas o processo rolou, né? O processo rolou. Mas como sempre foi assim, quando você é primário, né? Sempre você tem uma chance, né? Aí eu acabei respondendo em liberdade, né? Liberdade. E nisso, gente, já tá demorando demais. Mas vamos lá. Nisso, eu não parei. Aí eu o primeiro roubo, né? O primeiro roubo. Isso é um roubo. Sem arma nenhuma é um roubo. Aí dessa vez já mudei. Aí sim eu já comecei a fazer assalto. Aí eu entrei mais, me aprofundei mais e comecei a fazer assalto. Mas com isso, gente, Deus sempre me livrava, Deus sempre me deu o livramento, né? Aí beleza, gente, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Aí eu comecei a fazer assalto em casa lotérica, sabe aquele assalto mais fraco que tem, né? Eu saía da minha cidade, ninguém da minha família sabia, né? Saía, fazia as coisas erradas. No outro dia de manhã, eu só fazia isso à noite, né? De manhã eu tava em casa, né? Tava em casa. E nisso foi. Olha o que acontece. Continuei. Aí eu comecei, que eu sempre, desde criança, mesmo fazendo coisa errada. Isso que eu tô contando pra vocês não é aquele negócio de depois que ele fazia aprontar dentro de casa, que nem eu falei que eu aprontava dentro de casa, né? Fazer uma traquinagem ali, na época de criança mesmo, corria pra igreja. Sempre eu corri pra igreja. Tá? Na época era igreja católica, aprontava uma coisa, ia lá, parecendo que era até brincadeira, eu fazia isso. Eu corria, ia pra igreja católica, chegava lá, ajoelhar e pedia perdão a Deus. Falava com ele que eu tinha feito coisa de errado. Que eu via dizendo.
você faz a coisa de errado, você fazer de errado, você pede perdão a Deus de coração, que Ele te perdoar, Ele vai te perdoar. Então eu, criança, chegava lá e pedia perdão na igreja católica da cidade de Itapetanga. Aí com isso aí foi outra parte que eu estou dizendo para vocês de lá do começo. Vamos voltar para cá de novo. Com isso eu comecei a fazer uns assaltos, tá? Já pegando mais amizade, né? Com mais gente diferente. Gente que estava começando, assim como eu comecei um dia. Mas na época eu já estava mais experiente do que eles. Entendeu? Mas sempre pegando amizade com gente daquela classe. Mas aí, que nem eu falei pra vocês, eu sempre gostei de igreja, eu sempre ia nas igrejas, sempre ia nas igrejas. E nisso, eu comecei a frequentar a igreja, a igreja Aliança com Deus, Aliança com Deus. Agora aí, gente, uma parte boa, passei um bom tempo na igreja Aliança com Deus na cidade de Itapetanga, Bahia. Era ali que eu morava. Mas certo tempo eu fui morar, olha só, era novo, não lembro a idade. Fui morar com uma mulher e com certeza até ela mesma vai assistir esse vídeo. E nessa vida, na igreja e com ela, na igreja, Assembleia de Deus, Aliança com Deus, e com essa mulher. Fumava maconha demais, gente. Pensa num cara para poder fumar maconha. Comprava era barra de maconha para fumar. Eu era desse tipo de gente, tá? Já tô contando o testemunho da minha vida, porque eu era desse tipo de gente. Eu fazia as coisas erradas, mas também trabalhava. Quando eu não achava nada para fazer assim de trabalho, eu ia tirar areia no rio. Situação, tá? Minha situação, isso não é uma questão para que eu fosse a fazer coisa errada, mas eu tirava uma areia no rio. Era eu e um grupo. Penso também, eu digo para vocês, tempo de adolescente, que era bom, aconteceu muita coisa ruim comigo, da minha pessoa. Questão disso que eu estou falando para vocês. Mas tinha um lado bom. O lado bom é que eu tinha, mesmo que estava errado, mas eu tinha umas amizades, que a gente trabalhava. A gente tirava areia no rio, fazia aquela pilheira de areia que vocês nem imaginam. Mas também te digo uma coisa, digo para vocês uma coisa. Era um baseadão de maconha no começo, para entrar na água, tá? Não tava ali 3, 4 pessoas, cada um fazia um, e aí nós fumava e vamos trabalhava. Quando aquela loucura lá batia, batia ali, que acabava aquele negócio ali no caso, aquele efeito. Vou dizer pra vocês, vou ser sincero. Eu tinha feito meio monte de coisas de serviço, muito trabalho. Muita areia já tava lá, por lá de fora. Então nisso, voltando, gente, porque eu tô dizendo que vai demorar, já tá em 40 minutos. Aí eu parei, tá? Parei de fazer o assalto, de roubar, Aliás, eu tenho que voltar lá, saí da igreja, Eu saí da igreja
saí da igreja, passei por situação difícil na minha vida, né? Agora aí, gente, que é o mais interessante na minha vida, que hoje eu glorifico a Deus, porque eu glorifico a Deus por minha vida, por Ele ter poupado a minha vida, gente, tá? Contando assim pra vocês, vocês nem imaginam o que eu passei, claro. Sim, saí da igreja, morando com essa mulher, veja bem, 2 filhos, tá? 2 filhos. 3 filhos. Aliás, não é 2, é 3 filhos. Eles vão assistir esse vídeo. Hoje em dia, eu continuo. Eu tenho amizade com esse povo, tá? E aí pra frente vocês vão saber o que aconteceu também na vida dele. Tá? Que é o meu testemunho, mas eu vou dizer uma partezinha dele. Tá bom? Comecei a passar situação financeira difícil demais e não queria mais envolver no mundo do crime na parte de assalto, né, de roubo. Eu achei que o mundo do tráfico era mais brando, mas não era, era pesado. O mundo do tráfico era mais pesado. Mas porém, na onde eu morava, como que eu não passava, não fazia aquilo, então não era visto, né? Não era visto. Então, os meninos lá dessa ex-mulher, que eu também não quero falar o nome dela, tá? Também fazia algo errado, fazia muitas coisas erradas. Tá? Não vou falar o nome dele, mas mais pra frente eu vou dar só o nome de um que Deus também fez a mudança na vida dele, né? Hoje é um homem de Deus, um homem abençoado do Senhor, e que ninguém dava nada por esse homem. Hoje ele está na bênção do Senhor, guardado por Deus. E tudo aquilo, olho ruim que teve contra a vida dele, as pessoas que pensavam até de destruir a vida dele, hoje, olha o que Deus faz. Deus tira, lava as roupas, né? Purifica a pessoa, enche do Espírito Santo, e que muita gente achava, né? O testemunho é o meu, mas vou dizer dele aqui agora. Mas que Deus faz isso, Ele limpa, lava as nossas vestes, enche a gente do Espírito Santo, faz uma mudança total na nossa vida, né? E põe ainda na mesmo local que ninguém queria. O povo tremia. O povo tremia quando falava sobre essa pessoa. Logo depois eu vou estar falando para vocês. Bom, vamos lá. Faltou comida na mesa. Na época, como eu disse para vocês, eu tirava areia em um rio. Tenho um amigo na cidade ainda de Teoflotone, de Itapitanga. Eu tenho certeza que ele ainda é vivo e de saúde, cheio de saúde, eu creio. Tá? Que me arrumava também trabalho, né? Que ele pegava reformas, né? De coisa de escola, carteiras, aquelas bancas, né? E me colocou para trabalhar com ele. Você vê o que é a amizade da pessoa, que a pessoa tem amizade. Eu tenho uma amizade até hoje, dos tempos passados, tá? Que pode até ser que alguns comigo ali era aquilo, mas pelo outro lado queria me destruir. Tem muitos, tá? Tem muitos desse jeito.
Agora tem amigos, eu vou dizer assim, minha amizade, tá? Que eu trabalhava com ele arrumava trabalho pra mim, chegava, ele pegava o serviço, ele ia lá em casa me procurar e me indicar o serviço na cidade pra minha pessoa. Sabia sim o que eu fazia de errado, mas eu acredito que ele acreditava que minha vida tinha como ter a melhora. Minha vida tinha como ser consertada, né? Vocês desculpam o meu jeito de expressar, falar pra vocês, tá? O que acontece? E aí vai, eu trabalhava na prefeitura, tirava areia, né? Não era carteira registrada, não era registrado, mas eu tinha serviço. Mas chegou o tempo que não teve nada na cidade, tá? Não teve nada de trabalho na cidade. Como eu disse, saí da igreja com essa dita mulher que eu tinha. Comecei a entrar agora no mundo do tráfico, né? Tráfico de entorpecente. Fumava maconha e vendia crack. Chegou uma época que a Cracolândia é em São Paulo, né? A Cracolândia é em São Paulo. Chegou uma época que colocaram a rua Alfredo Ferreira, mais apelidada como a rua do cemitério de Cracolândia. Quem mora aí sabe disso. Colocou o nome de Cracolândia, né? Certeza. Então, gente, eu entrei pro tráfico, eu entrei pro mundo do tráfico. Achei que era mais suave, né? Mais suave. E entrei pro mundo do tráfico. Saí da igreja e entrei pro mundo do tráfico. Essa pessoa que eu vou falar pra vocês depois o nome dele, a gente fizemos mais um assalto. Vou ser sincero com vocês, como eu tô sendo sempre aqui nesse vídeo com vocês. Essa pessoa chegou lá, eu traficando, né? Traficando lá na casa, né? Traficava, vendia pedra de crack, eu não queria mexer com outras coisas, só com crack. Só com crack. Tá? Na minha época dava muito dinheiro o crack. Tá? Hoje em dia eu acho que isso não dá mais esse dinheiro todo, mas eles estão aí, enterrados. A gente dá conselho muitas vezes para os jovens de hoje, eles acham que a gente não. Que eu nunca passei por nada disso, tá? Mas isso não é para minha honra, isso é para a honra do Senhor, tá? Isso é para a honra do Senhor. E bora pra frente? Bora pra frente. Bora lá. Eu fui com essa pessoa chegou. Sempre essa pessoa era só foragido, só correndo para um lado para o outro. Não tinha paz na vida, tá? Não tinha paz. Hoje ele tem paz. Cheguei e dei minha palavra, porque eu sempre tive isso comigo. Como minha mãe dizia. Minha vovó dizia, minha mãe, né? Que eu chamo de mãe, você já entendeu o que eu quero dizer. Que é a minha avó. Ela dizia, mas uma parte eu não peguei dela, né? Dessa parte daí. Que a pessoa tem que ter palavra, né? A pessoa tem que ter palavra. Então ele chegou lá e falou comigo que ele precisava de uma moto para que fosse fazer tal coisa em tal lugar. Beleza. Só que eu tinha que ir também pegar uma droga, né? Eu tinha que pegar uma droga nessa cidade de Piauí. Piauí. Alô, você de Piauí aí, uma ótima tarde para vocês, se você tá aí assistindo esse vídeo. Piauí. Falei que ele, não, pode deixar comigo. Ele não sabia, tá, gente? Não sabia pilotar moto. Ele não sabia pilotar moto. Eu já era acostumado com moto, né? Mas
Vamos lá, vamos pra frente. 3 horas da manhã, vamos nós pra estrada, que eu falei não. Como que... Ele falou que isso era só pra gente poder conseguir essa moto. Bem, ele falou comigo, mas se for caso, você não precisa ir não, tá? Não precisa ir não, comigo não. Mas o que acontece? Pouco tempo que eu saí da igreja Aliança com Deus, tudo isso que aconteceu que eu falei pra você, que faltou as coisas dentro de casa. E aí eu comecei no tráfico, né, falando com vocês. O que acontece? Pouco tempo que eu saí, mas isso que eu contei pra vocês, isso foi dentro de uma semana, essa parte que do tráfico, eu entrei do tráfico, né? Saí da igreja, fui pro tráfico. Isso tudo numa semana, 2 semanas. Que eu vou contar pra vocês aqui, essa parte que eu vou contar pra vocês. Ele me chamou, eu fui. Me lembro como hoje. Vem uma moto fazendo maior barulho. Mais barulho de moto velha estragada. Ele não entendia nada de moto. Não entendia nada de moto. Só que eu vou te dizer a verdade pra vocês aqui mais uma vez. Queria ser o bichão, porque ele entendia de uma parte, de outra ele não entendia. Mas queria ser aquilo, que nessa parte ele não era. Mas queria ser. Depois eu vou dizer o nome dele. Bom, vamos lá. Levamos essa moto. Tá? Levamos essa moto. Quando chega na cidade, falei com ele, olha só, gente, falei com ele. Nunca me esqueço disso. Ah, tá, gente. Vou voltar um pouquinho para trás para poder te dizer o que Deus faz. Mais uma vez, te falando o que Deus fez na minha vida. Vindo pela cidade, pela cidadezinha, uma cidade pacata, uma cidade, pequena cidade, o nome de Poço Central, né? Você acredita que eu ouvia no meu ouvido, falando comigo, desça dessa moto, não vá, isso não é mais pra você. E isso eu tava indo buscar a droga, né? O crack, a pedra de crack. Mas mesmo assim, Deus não deixou de me avisar, desça dessa moto. Você tem muita gente conhecida aqui na cidade de Poço Central. Desça e volte para casa. E isso nós está próximo da cidade de Poço Central. E sempre no meu ouvido falando, desça dessa moto e volte. E o coração apertou. O coração apertou. E o coração apertou e eu falava com essa pessoa, né? Me dá moto para me levar, porque quando eu olhava pro ponteiro da moto, a moto estava em 60, em 50, 60, 50, não passava disso. Falei, nossa. Mas a voz sempre no meu ouvido. Chegou a cidade de Poço Central, chegou, passou aqui, a gente passa por fora. Desce aqui, fica aqui, volte. E minha mente, algo está pedindo para eu voltar. Mas eu dei a minha palavra. Eu não posso voltar com minha palavra. Não posso. Mas lembrando você que eu tinha dado minha palavra lá atrás, lá para Deus. Eu ia servir Ele, tá? Eu ia servir a Deus. Pera aí. Eu dei minha palavra a Deus, que eu ia servir a Ele, né? E peguei e me afastei da palavra do Senhor.
no caminho do Senhor. E nisso nós fomos. Pedi a moto a ele. Você me desculpa até que eu falei com ele. Ô filho de uma... Vou dizer, égua, o moço. Devo falar pra você. Você não tá aqui passeando na floresta, não, moço. Você não tá passeando em jardim, não, moço. Você tá com a moto roubada. Você acabou de roubar a moto, falei com ele. Me dê a moto, que eu quero levar a moto. Pode até ser, tá, gente? Porque quando tem que acontecer, acontece. Ou muitas vezes tinha acontecido coisa pior, né? Podia ter acontecido coisa pior. Falei, me dê a moto que eu vou levar a moto. Aí ele parou, depois de Poço Central. Ele parou para abastecer a moto. Antes dele parar para abastecer a moto, que ele tava com um galão na mochila. Início eu tava com 38 e uma faca mais conhecida, uma faca que é pipinada nas costas, como uma faca de Rambo na época. E ele armado e mochila, bala e tal. Vamos lá. Um cara com um Unozinho chegou, vem de lá pra cá e fragou a placa da moto, né? Fragando a placa da moto. Aí que eu olhei pra trás, o cara tá olhando a placa da moto. Se o cara tivesse armado, ele botava em cima dele, da minha pessoa e dessa outra pessoa. Que depois vocês vão saber aí quem é essa pessoa. Então, ele parou a moto, abasteceu. Eu falei, me dê a moto, moço, eu vou levar a moto. E sabe o que ele disse pra mim? Não, você vai matar a gente nessa estrada aí, com essa moto. Falei, não, moço, me dá a moto, moço, vai dar ruim. Mas, aí parou, tá? Vou dizer pra vocês. Parou de estar falando comigo. Volta, volta, volta. Parou, porque eu ouvi pedindo para eu parar ali naquele lugar, descer da moto. Eu ouvi e não dei atenção. Continuei. E cada vez mais eu estava indo para mais próximo da prisão, né? Ainda mais próximo da prisão. Quando chegamos numa cidadezinha, na chegada de Piauí, né? Eu esqueci o nome da feira lá, que tem uma feira, tem uma ponte. De longe eu avistei, porque eu observava demais, né? Avistei, se eu não me engano, foi no mês de mês junino. Isso que aconteceu. Falei com ele, fulano, aqui nas polícia, como tava aquela librina do tempo frio. Bora, moço, bora voltar daqui nós voltamos e passa por outra estrada. Tem outra estrada ali e tal. Né? Não, tá de boa, linda, mas tá de boa. Falei, tá de boa? Te pedi a moto, tu não me deu, xinguei ele de novo. Tá de boa, né? Perdemos. Ele fica quieto, nós vamos passando por perto da polícia. A polícia já tava com a viatura, já de atravessando a pista, se fosse cada a gente passar. Eles atiravam, e lá na Bahia, eles não tem dó não, eles soltam fogo mesmo. Eles só não soltou fogo na gente, porque já era de dia, e o povo era dia de sábado, o povo tava indo para aquela feira, então todo mundo tava vendo, tá? Então, mais um livramento, porque lá eles não tem essa não. Pegou de quebrada, lá na Bahia, eles matam mesmo, eles não tem dó não. O que acontece? Deita, desce da moto, deita. Pronto, e aí? Fiquei me lastimando com ele. Fora o pau que ele tomou. Ele tomou um pau. Eu sei que ele não falava nada pra mim, porque daquela prisão, como eu contei pra vocês, o assalto
do 55, roubo do 55 chamado, né, da cidade de Itapitanga, né. Aí lá vem eu, agora preso na cidade de Piauí, né, de Piauí. Ele saía porque essa pessoa, se eu não prestava, essa pessoa não prestava 10 vezes mais, ou 20 mais do que eu naquela época. Tirava ele direto. Lá não tinha esse negócio não, tá? Descia o pau mesmo. Mas ele vai assistir esse vídeo, ele vai estar sabendo aí. E eu vou dar o nome dele aqui daqui a pouquinho, tá? Quem é ele? Eu tomei um chega pra lá, mas questão dele, meu Deus. Pensa num cara que eu tinha. E ele era daquele jeito, as polícias tiravam ele, sapecava ele na pancada. O rapaz que é moreno, ele chegava todo vermelho. A gente via a cara meio inchada, tá? Mas não. Mas eu falei, e aí, Ney, como é que foi lá? Não, de boa, não, de boa, não. Mas eu via o semblante dele que ele tinha tomado um pau. Mas ele falava aquilo tudo, porque mesmo no mundo do crime, ele sabia naquela época que aquilo não era pra mim. Ele mesmo sabia disso, que aquilo não era pra mim, tá, gente? Porque ele fez muitas coisas erradas naquela região e eu fui de carona com ele, apesar de tudo, que eu ajudei ele a fazer o ato da moto. E te digo mais, essa pessoa que a gente levou a moto, você nem sabe, nem imagina o que essa pessoa era. Você imaginou aí? Essa pessoa é evangélica. É evangélico. É um homem de Deus. Só que na hora que eu conheço, e para dizer mais para você que está assistindo esse vídeo, é Deus. É Deus. É Deus. Olha o que eu falei para você. Deus falando comigo. Deus falou. Que eu digo que foi Deus. Porque o inimigo, ele ia dizer assim, não, aí continua com ele, vai lá e faz isso, faz mais aquilo outro, né? Não. Mandava descer, desça da moto, desça dessa moto. E eu não ouvi, né? Não ouvi. Essa pessoa, o dono da moto, ele é um homem de Deus. Ele é um homem de Deus mesmo, sabe? Um homem de Deus. E vamos lá. 1h, né? Já. Tô para encerrar, porque como eu falei que não vai dar para poder fazer o vídeo todo. Já tem 1h. Então, gente, o que acontece? Esse homem, se eu sei que era ele, para dizer a verdade para vocês, se eu sei que era ele, eu não pegava a moto dele. Um vizinho meu, tá? Um vizinho meu, tipo de bairro, quase de bairro, porque eu morava de um lado, ele morava bem mais distante, mais de bairro, pode ser assim. Ele me conhecia, sabia já do que eu fazia, ele sabia, mas não imaginava que ia ser ele, né? Quando eu vi que chegaram, tiraram para reconhecimento, né? Aí o que acontece? Vai ele. Minha cara, ó, foi pro chão. Ele em maior delicadeza comigo, com o Osmar. Já deu o nome do cara. Já deu o nome do nosso irmão. Eu falei, se eu sei que é você, meu irmão. Falei assim, meu irmão. Por que eu falei meu irmão? Porque poucos tempos eu tava na igreja, tá? Eu tava na igreja, tava na aliança com Deus. Levamos a moto do rapaz. Ele falou que não, que ele falou com Deus,
que ele queria só conseguir. Eu me lembro que ele falou comigo, falou com a gente: leva minha moto não. Ah, leva minha moto não, essa moto eu acabei. Foi isso que eu me lembro que ele falou: acabei de comprar. Não, minhas conversas com ele foi essa. Eu parei para conversar. Portanto que ele chegou, gente, na delegacia, ele falou que as pessoas que ele achava, que ele falou lá para os polícia, que as pessoas que roubou a moto dele, que meteu o assalto nele, não era nem da cidade, porque as pessoas foi delicado com ele demais. Falei com ele: ô moço, pode ficar tranquilo, sua moto saiu para fazer um trabalho ali. Pode procurar em qualquer lugar aqui da região que o senhor vai topar sua moto. Conversei com ele. Também a gente amarrou ele lá e tal. Então nisso aí ele acabou se saindo e foi aonde o cara do Uno já deu a dica pra polícia. Então por isso que a polícia estava ali. Tá. Vamos lá. É um testemunho de vida que aqui eu já tô vendo 1h06. Mas eu queria fazer em 3 partes. Mas o que acontece? Disso aí ele falou: não, mas não vou estar registrando nada por vocês aqui não. E o outro rapaz, ele era muito conhecido nessa parte, então pegou mais pro lado dele. E eu não era conhecido. Eu não era conhecido na parte do mundo do crime. Era sim, porque eu tinha feito um assalto, então naquela região ali, de perto ali, eu era conhecido, né? Mas não como... Eu fazia as coisas, que não era minha, né? Fazia as coisas, mas sempre não demonstrando o que eu fazia, tá? Vamos lá. Nisso que eu fiquei preso em Piauí, fiquei um ano e meio. Um ano e 6 meses. Em uma cadeiazinha pequena. Ele também estava comigo lá. Depois, como que já começaram a puxar as fichas dele, aí viu que eu era apenas um cafezinho pequeno. O negócio, o foco era ele, né? Era ele. Aí já tirou ele e já levou pro presídio. E eu não estava com processo mais, né? Porque aquele processo já tinha encerrado, tá? Aquele primeiro processo que eu disse, que eu falei, já tinha encerrado. Aí ele foi esse presídio e eu fiquei. E isso eu fiquei ali num lugar que eu não conhecia ninguém. Bom, passei esse tempo todo. Nesse lugar. Aí depois desse 1 ano e 6 meses eu saí. O que é que eu fiz? Bom, lembrando você que mesmo eu lá dentro, tá? Lembrando pra vocês que eu lá dentro, eu ainda comandava cá na cidade, tá? Na cidade de Itapitanga, eu ainda comandava, tá? Porque essa cidade de Itapitanga, não tinha, na época não tinha, sinceramente falando com vocês, traficante que nem eu nessa cidade, tá? Não tinha porque os outros eles vendiam para os outros, tá? Ele pegava na mão do cara, ia vendendo e ia passando, beleza, comecei assim no mundo do tráfico, mas depois eu já incluía um dinheiro a mais, tá? Incluía um dinheiro
achava uma coisa a mais que era minha, tá? Outra coisa, que na época lá que a gente falava, ah, essa droga deles não presta. A minha droga que eu vendia na época, ela vendia que nem água, porque até mesmo na hora de pegar lá na mão do cara lá, eu falava com ele, se não prestar eu te mando de volta, tá? Eu só trabalho com o que presta, vê se droga presta, vê se droga presta. Bom, gente, vamos lá. Então eu vendia que nem água, foi colocado apelido na rua que eu morava, Cracolândia, porque o que tinha de gente sobe e desce, sobe e desce. Hoje eu moro em Teófilo Otoni, tá? Vou fazer outra parte de mais um vídeo pra vocês. Hoje eu moro em Teófilo Otoni, tá? Graças a Deus voltei pra onde eu não deveria ter saído, tá? Da onde eu não deveria ter saído. A da presença de Deus, tá? Eu não poderia ter saído. Já vim de lá de novo, da Bahia, tá? E tô em Teófilo Otoni hoje. Vai ter um pedaço mais o segundo vídeo, tá bom? Senão vai ficar muito grande. Já tá grande, 1 hora e 11 minutos.